Em algum lugar lá fora nesse vasto universo, deve haver certamente inúmeros outros planetas transbordando de vida. Mas por que não vemos qualquer evidência disso? Bem, esta é a famosa pergunta feita por Enrico Fermi em 1950. Onde está todo mundo? Teóricos da conspiração afirmam que OVNIs estão visitando o tempo todo e que os relatos estão sendo apenas encobertos, mas honestamente, eles não são muito convincentes. Mas isso deixa um verdadeiro enigma. No último ano, o Observatório Espacial Kepler descobriu centenas de planetas apenas ao redor de estrelas próximas. E se você extrapolar esses dados, parece que poderia haver 500 bilhão de planetas apenas em nossa própria galáxia. Se 1 em cada 10 mil tiver condições que possam suportar uma forma de vida, ainda são 50 milhões de possíveis planetas hospedeiros de vida aqui mesmo na Via Láctea. Então, aqui está o enigma. Nosso planeta Terra não se formou até cerca de 9 bilhões de anos após o Big Bang. Inúmeros outros planetas em nossa galáxia deveriam ter se formado mais cedo e dado à vida a chance de começar bilhões, ou certamente muitos milhões de anos antes do que aconteceu na Terra. Se apenas alguns deles tivessem gerado vida inteligente e começado a criar tecnologias, essas tecnologias teriam tido milhões de anos para crescer em complexidade e poder. Na Terra, vimos quão dramaticamente a tecnologia pôde acelerar em apenas 100 anos. Em milhões de anos, uma civilização alienígena inteligente poderia facilmente ter se espalhado pela galáxia, talvez criando artefatos gigantes de colheita de energia, ou frotas de naves espaciais colonizadoras, ou gloriosas obras de arte que preenchem o céu noturno. No mínimo, você pensaria que eles estariam revelando sua presença, deliberadamente ou não, através de sinais eletromagnéticos de algum tipo. E ainda assim não vemos evidências convincentes de nada disso. Por quê? Bem, existem inúmeras respostas possíveis, algumas delas bastante sombrias. Talvez uma única civilização superinteligente tenha de fato tomado conta da galáxia e imposto um silêncio de rádio estrito porque é paranoica em relação a quaisquer concorrentes em potencial. Está apenas lá, pronto para obliterar qualquer coisa que se torne uma ameaça. Ou talvez eles não sejam tão inteligentes assim. Ou talvez a evolução de uma inteligência capaz de criar tecnologia sofisticada seja muito mais rara do que assumimos. Afinal, isso só aconteceu uma vez na Terra em 4 bilhões de anos. Talvez até mesmo isso tenha sido incrivelmente sortudo. Talvez sejamos a primeira civilização desse tipo em nossa galáxia. Ou talvez, a civilização carregue consigo as sementes de sua própria destruição pela incapacidade de controlar as tecnologias que cria. Mas existem inúmeras respostas mais esperançosas. Para começar, não estamos procurando tão intensamente, e estamos gastando uma quantidade ridícula de dinheiro com isso. Apenas uma pequena fração das estrelas em nossa galáxia realmente foi examinada de perto, em busca de sinais interessantes. E talvez não estejamos procurando da maneira certa. Talvez, à medida que as civilizações se desenvolvem, elas descubram rapidamente tecnologias de comunicação muito mais sofisticadas e úteis do que ondas eletromagnéticas. Talvez toda a ação ocorra dentro da misteriosa matéria escura recentemente descoberta, ou da energia escura, que parecem responder pela maior parte da massa do universo. Ou talvez estejamos olhando na escala errada. Talvez as civilizações inteligentes cheguem à conclusão de que a vida é, em última análise, apenas padrões complexos de informação interagindo de maneira bela, e que isso pode acontecer de maneira mais eficiente em uma pequena escala. Assim como na Terra, sistemas de som desajeitados encolheram para belos e pequenos iPods, talvez a própria vida inteligente, para reduzir sua pegada no meio ambiente, tenha se tornado microscópica. Então, o sistema solar pode estar transbordando de alienígenas, e simplesmente não estamos os notando. Talvez as próprias ideias em nossas cabeças sejam uma forma de vida alienígena. Mas é legal que as ideias pareçam ter uma vida própria e que sobrevivam aos seus criadores. Talvez a vida biológica seja apenas uma fase passageira. Bem, nos próximos 15 anos podemos começar a ver informações espectroscópicas reais de planetas promissores próximos que revelarão quão propícios à vida eles podem ser. E enquanto isso, o SETI, a busca por inteligência extraterrestre,
está agora liberando seus dados para o público, para que milhões de cientistas cidadãos, talvez incluindo você, possam unir o poder da multidão para participar da busca. E, aqui na Terra, experimentos incríveis estão sendo realizados para tentar criar vida do zero, uma vida que pode ser muito diferente das formas de DNA que conhecemos. Tudo isso nos ajudará a entender se o universo está transbordando de vida ou se, de fato, somos apenas nós. Qualquer que seja a resposta, à sua maneira, é inspiradora, porque mesmo que estejamos sozinhos, o fato de pensarmos, sonharmos e fazermos essas perguntas ainda pode ser um dos fatos mais importantes sobre o universo. E tenho mais uma boa notícia para você. A busca pelo conhecimento e compreensão nunca se torna enfadonha. Não mesmo. Na verdade, é o oposto. Quanto mais você sabe, mais surpreendente o mundo parece. E são as possibilidades loucas, as perguntas sem resposta, que nos impulsionam para frente. Então, mantenha-se curioso.